Sabe aquela sensação de que algo grande está para acontecer? Pois é. Por anos, muitos economistas vêm alertando sobre uma espécie de bomba-relógio na economia global. E agora parece que o pavio finalmente foi aceso. A gente pode estar prestes a ver uma peça de dominó derrubando a outra. E essa frase aqui é o pulo do gato para entender o que está rolando. Isso não é uma crise que surgiu do nada ontem. Na verdade, é o ponto final de um problema gigantesco que ficou escondido por muito tempo. Uma crise que foi, digamos, empurrada com a barriga, mas que nunca foi resolvida de verdade. Então, a nossa análise de hoje vai seguir esse caminho. Primeiro, vamos ver como essa crise ficou disfarçada. Depois, a gente entra na tal armadilha da estagflação. Em seguida, o impacto do choque do petróleo e da crise do iene. E, por fim, o dilema que as maiores economias do mundo estão enfrentando agora. Vamos começar desvendando um mistério. Por que parecia que estava tudo bem na economia, quando na verdade era só a calmaria antes da tempestade? A ideia central é a seguinte: bem antes de 2019, a economia global já não crescia de forma orgânica, saudável, sabe? Ela estava sendo mantida de pé, mas de um jeito artificial. Basicamente, bancos centrais e governos injetaram rios de dinheiro no sistema para evitar que tudo parasse. E aqui fica bem claro o contraste. De um lado, a gente tem o crescimento real, que vem da produtividade, da inovação. Do outro, o que a fonte chama de crescimento manipulado, que foi movido à dívida e a dinheiro impresso. Foi uma solução de curtíssimo prazo, que, bem, agora está apresentando conta, e ela é alta. E agora a gente chega no ponto em que a solução virou um problemão. Vamos entender por que aquela velha tática de simplesmente imprimir mais dinheiro não funciona mais. Guardem bem essa palavra. Estagflação é o pior pesadelo de qualquer ministro da economia. É quando o país para de crescer, a economia fica estagnada, mas, ao mesmo tempo, os preços não param de subir. Um cenário terrível que cria um dilema gigantesco para os bancos centrais. E isso aqui ilustra perfeitamente a armadilha. Pensa só, se injetam dinheiro para a economia girar, a inflação explode. Se tiram o dinheiro para controlar os preços, eles arriscam quebrar o mercado, que ficou totalmente dependente desse dinheiro fácil. É o famoso se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Estão encurralados. Agora, o gatilho. Um conflito geopolítico surge e acende o estopim daquela bomba econômica que já estava montada. E tudo começa, claro, no mercado de energia. $110. Esse é o número. Esse foi o preço do barril de petróleo que fez o alarme disparar. É um preço que lembra muito o início da crise na Ucrânia e que botou fogo na inflação. Foi o primeiro grande baque. E esse gráfico mostra bem que não foi um aumento aos pouquinhos, não. Foi um salto de uma hora para outra. Um choque que se espalhou por toda a economia, impactando tudo, desde o frete do caminhão até o preço do pãozinho na padaria. E o problema não para no petróleo. O que estamos vendo aqui é um contágio. Os preços de outras coisas essenciais, como gás natural, trigo, milho, também estão subindo juntos. Isso mostra que a pressão nos preços está vindo de todos os lados. E, para complicar ainda mais, o problema não é só o preço do petróleo bruto, é a nossa capacidade de transformar esse petróleo em combustível. Uma refinaria super importante no Bahrein declarou força maior. Isso, em bom português, é um aviso de emergência, dizendo que ela não consegue operar. Ou seja, podemos ter falta de gasolina e diesel nos postos, não só preços mais altos. Agora vamos mudar o foco para os mercados de câmbio, para ver como essa crise está bagunçando as moedas e colocando uma das maiores economias do mundo numa situação bem delicada. Esse número, 158 ienes por dólar, está fazendo todas as luzes de alerta piscar em Tóquio. A moeda do Japão está derretendo, perdendo o valor muito rápido. E isso ameaça a estabilidade do país todo, forçando o governo a pensar em medidas, para ser sincero, desesperadas. E a pergunta que não quer calar nos mercados é: até onde isso vai? Qual é o limite antes que o governo japonês tenha que tomar uma atitude drástica? Pois é, o número mágico ou trágico é 160. Se o dólar chegar a valer 160 ienes, a fonte aponta que o governo japonês vai ser praticamente obrigado a intervir com força para defender a moeda e evitar que a economia vá ladeira abaixo. E para fechar, vamos analisar o beco sem saída, tanto político quanto estratégico, em que as maiores economias do mundo, o G7, se meteram.
A principal carta na manga que eles têm agora é usar as reservas de petróleo que guardaram para emergências. A ideia é inundar o mercado com mais oferta para tentar derrubar os preços. É uma tentativa de acalmar os ânimos, mas ninguém sabe se vai funcionar. E aí vem o grande e se? E se essa liberação de reservas não for o suficiente? A projeção é de arrepiar. O preço do barril poderia saltar para $150. Um valor que, com certeza, causaria um estrago econômico gigantesco no mundo todo. Lá nos Estados Unidos, a situação é um verdadeiro checkmate político para o governo. Se eles liberam as reservas de petróleo, vão estar, na prática, concordando com uma política do governo anterior que eles mesmos criticaram bastante. Mas se não liberarem, correm o risco de levar a culpa pela crise econômica. Ou seja, qualquer escolha que fizerem tem um custo político altíssimo. E a gente termina com essa reflexão. Por muitos e muitos anos, o mercado funcionou como uma rede de segurança. A confiança de que os bancos centrais sempre salvariam o dia. Só que essa crise atual mostra uma falha muito séria nesse sistema. A pergunta que fica no ar é: o que acontece quando os socorristas, os bombeiros da economia, também estão presos no incêndio? Essa é a questão que vai definir o nosso futuro econômico.